Deus trabalha no turno da noite. Capítulo 5. Ele está ouvindo a minha voz. Você já caçou narcejas? Se já, provavelmente nunca vai se esquecer. Segundo o dicionário, as narcejas são pássaros que frequentam os brejos, parentes da galinhola e caracterizados por um bico longo e flexível usado para escavar. Por que alguém desejaria caçar uma narceja? Suponho que você poderia comê-la, embora nunca ouvi falar de ninguém que tenha tentado isso. O que soube foi que as pessoas são convidadas para caçar narcejas por puro prazer esportivo ou algo assim. Um amigo meu, chamado Tim, foi para sua primeira, entre aspas, e última caça às narcejas na tenra idade de 9 anos. O convite veio de seus 2 irmãos maiores e um primo também mais velho, quando a família visitava a fazenda do tio ao leste de Nebraska. Tim gostou de ser incluído na expedição, mas não conseguia descobrir por que seus 2 irmãos, geralmente tão indiferentes, estavam de repente interessados em fazer alguma coisa com ele. Todos deveriam ter a oportunidade de caçar narcejas, o irmão mais velho fungou. É uma velha tradição, data da época da Rainha Vitória. Quem era ele, então, para duvidar da Rainha Vitória? Os irmãos e o primo de Tim o informaram que ia partir para a caça ao pôr do sol e perseguiram a presa do cinturão de proteção da densa mata que ficava na extremidade leste do milharal. Suas armas para a caça eram um saco de pano grosso e um pedaço de madeira que servia de bastão. Naquela noite, o pequeno Tim se viu agachado nas sombras escuras do cinturão de proteção, com um saco de pano aberto e o bastão a postos. Os rapazes mais velhos se afastaram, caminhando pelo mato com seus bastões. O plano era afugentar as narcejas dos seus esconderijos e, esperavam eles, em direção ao saco que o garoto segurava. Os rapazes demoraram bastante e o irmãozinho começou a sentir-se muito só na escuridão, ouvindo o farfalhar dos choupos. Ele já se cansara de ficar encurvado sobre o saco. Pior ainda, estava sendo comido vivo por uma horda de mosquitos famintos do Nebraska. Mais tempo passou e o manto da noite desceu. Um mocho piou à distância e os mosquitos zumbiam em volta das orelhas de Tim e mordiam através do pano fino de sua camiseta. Ele se sentiu subitamente muito só. Sentiu um medo súbito. Subitamente, pensou se tinham se esquecido dele. Rapazes? Não houve resposta ao seu chamado. Rapazes? Nenhuma resposta. Tim começou a chorar. Rapazes! Estou aqui, filho. A voz reconfortante do pai cortou repentinamente a noite, e seu pai saiu então dentre as árvores escuras. Colocou um braço à sua volta e andou com ele pelo milharal em direção às luzes alegres da fazenda distante. Os irmãos e o primo já tinham voltado para casa, é claro, rindo às gargalhadas, enchendo a barriga com a torta de pêssego de tia Lucy e protestando em altas vozes entre as mordidas que o pai estragou tudo. Oh, esses meninos! A tia Lucy confortou enquanto passava um unguento nas 37 mordidas de Tim. Quanto ao jovem caçador de narcejas, muito feliz por ter voltado ao refúgio da fazenda, saboreava sua torta quente de pêssego. E lá no fundo, havia a satisfação do pai ter estado bem ali, no momento em que uma nota de desespero entrou em sua voz. O pai de Tim havia descoberto de alguma forma a brincadeira e decidira antecipadamente que não permitiria que ela fosse longe demais. Esse é um ótimo retrato de um pai amoroso sintonizado.
É também uma boa descrição de nosso Pai Celestial. Ele é um Pai que ouve a sua voz. Você pode estar cantando no coral da Cruzada de Billy Graham com 10.000 participantes, mas ele está atento ao som da sua voz. Você pode ajoelhar-se e orar com uma multidão de intercessores, mas ele fica atento às suas petições. No Salmo 40, Davi se encontra numa terrível situação. Não caçava narcejas, mas o problema era ainda pior. Caíra num poço. Não em um poço qualquer, mas num poço de perdição. Um poço horrível de lama movediça. Era um poço escuro, pegajoso, mal cheiroso e Davi se afundara até o pescoço nele. Mais tarde, depois de ter sido resgatado, ele escreveu este relato do seu pesadelo. Em Salmos 40, capítulo 40, versículos de 1 a 3, Davi diz: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Lá do fundo do buraco escuro no chão, o grito de Davi deve ter soado bem distinto, bem fraco. Alguém que passasse perto do poço talvez nem sequer o ouvisse. Mas alguém ouviu. O pai de Davi ouviu e tomou providências. Davi escreve que o Senhor se inclinou para ele e o ouviu. Em outras palavras, Deus se inclinou antes mesmo de Davi abrir a boca. Ele estava se inclinando para ouvir antes de Davi ter arranjado coragem para gritar, e tão logo Davi falou, o Senhor saiu da escuridão para oferecer a sua mão forte. O termo hebraico para inclinar, natá, retrata uma imagem terna. É a figura de uma criancinha tentando chamar a atenção do pai ocupado. A criança puxa a perna da calça do pai e o homem forte deixa tudo o que está fazendo, dobra um joelho, olha o filho nos olhos e diz: Que foi, meu bem? Papai está escutando. Natá implica em inclinar-se para ouvir, em atenção focalizada, em disposição para se virar e escutar cada palavra. O pai estava ouvindo antes de Davi ter caído no poço. Sua atenção estava voltada para Davi antes dele ter conseguido lançar o seu pedido de ajuda. E quando Davi abriu a boca para orar, foi como se o Deus do universo pusesse tudo de lado, dobrasse um joelho e dissesse: Estou ouvindo, Davi. Estou prestando toda a atenção. Você sabia que o Senhor ouve a sua voz? Já pensou alguma vez que o poderoso Criador das galáxias, dos sistemas estelares e dos mundos que não se podem contar se ajoelha, olha para os seus olhos e enfoca as suas necessidades? Pense nisso. Deus ouve, na verdade, seu mais débil grito. Ele ouve quando você está apenas pensando sobre pedir ajuda. Ele ouve você quando nem sabe o que deve dizer, mas só consegue gemer no espírito. Você talvez não ache que isso seja grande coisa, todavia, quando o salmista refletiu sobre o assunto, ele ficou absolutamente admirado. Veja o que ele escreveu. Em Salmos 116, versículos de 1 a 2, Davi diz: Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. O Senhor me ouviu. Meu pai e minha mãe talvez não me ouvissem. Meu marido ou esposa talvez não me ouvisse. Meu pastor talvez não me ouça. Meu melhor amigo talvez nem me escute. Todas as pessoas do mundo poderiam estar muito ocupadas para ouvir o meu grito de socorro, fraco como é. Mas Deus
Ele me ouve. Deus deixa de lado sua agenda intergaláctica e dobra um joelho para ouvir as minhas palavras. Mesmo à noite, mesmo quando estou perdido, mesmo quando Satanás me levou numa longa caçada de narcejas no escuro e eu fico para trás, carregando um saco vazio, sem conseguir encontrar o caminho de casa. Deus sai na escuridão da noite e diz: Estou aqui, filho. Ouve cada palavra. Vamos comer um pedaço de torta?